E aí, galera, fala aí como é que vocês estão? Olha só, tô aqui direto de Roma, nesse calor, gravando embaixo desse sol para trazer esse conteúdo para vocês e para dar um aviso, tá? Esse aqui é o nosso primeiro vídeo aqui no canal com o quadro Kaizen. Ultimamente a gente tem postado bastante sobre as viagens, mais num estilo meio vlog, trazendo vocês comigo para conhecer as cidades que eu tô conhecendo, os países que eu tô conhecendo, tentar passar um pouco das experiências que eu tô vivendo. Tá sendo tudo muito novo para mim, como vocês sabem, mas eu não quero abandonar o motivo pelo qual eu comecei o canal, o tipo de conteúdo que eu gosto de falar, que eu gosto de trazer e que eu acho que de fato pode impactar a vida de pessoas, transformar ou pelo menos ajudar a somar um bloquinho na vida de algumas pessoas. Então, para isso, a gente vai dividir aqui, vai começar algumas divisões dentro do canal com alguns tipos de conteúdo e eu peço até para você, no final desse vídeo aqui, comentar qual tipo de quadro você gostaria de ter aqui no canal, quais esses tipos de conteúdo pra gente ir conversando. A ideia desse canal, desse quadro Kaizen, é justamente essa conversa mais sincera, essa conversa mais profunda sobre uma mentalidade, sobre um pensamento, sobre uma ideia, e não só o lifestyle, viagem, gastar dinheiro, mas trazer aquele conteúdo, aquela conversa, aquele bate-papo que eu sempre quis trazer desde que eu comecei esse canal aqui com vocês no YouTube. E o tema de hoje já é um tema muito específico, é um tema que aí sim faz alusão aonde nós estamos agora, que é, nós vamos aqui falar sobre o jogo. O jogo é uma parada que você precisa entender, ou você é um jogador, ou você se torna um peão do tabuleiro. Eu tô justamente aqui nesse lugar, trazendo esse conteúdo pra vocês, porque aqui do meu lado tá um dos maiores tabuleiros de jogo que já existiu da vida humana, que é o Coliseu. E eu quero fazer essa analogia para você refletir sobre como você tem olhado para sua vida hoje, ou melhor, como você tem olhado para o mundo, para como as coisas acontecem na sua vida e como você tem reagido a isso. Porque o Coliseu talvez seja o melhor lugar do mundo para eu gravar esse conteúdo falando sobre o jogo. Porque os caras que morreram aqui há milhares de anos atrás, eles não queriam estar ali. Eles não eram combatentes, eles não eram do exército, eles não eram guerreiros, eles eram escravos. Eles eram trabalhadores, eram pessoas comuns que foram obrigados a se colocar nessa situação, a se colocar numa situação de vida ou morte. Eles eram a peça do tabuleiro. E ali dentro, você escolhia, né? Eles deveriam escolher se eles seriam a peça que perderia ou se eles seriam de fato um jogador e venceria. Só que isso é muito interessante porque aqueles que não aprendiam a jogar o jogo, aqueles que, como a gente pode ver até mesmo no filme Gladiador, se recusavam à situação que estavam vivendo, não, eu não vou fazer isso, não, eu não vou treinar, eu não vou lutar, eu não preciso disso, eu não nasci para isso, morriam. E a mesma coisa acontece na nossa vida hoje, no mundo de hoje. Só mudou as regras do jogo e só mudou a arena. Mas a vida, ela ainda é tocada dessa forma. Só que ao invés de pegar você, te colocar como escravo, te colocar para matar outra pessoa, eles pegam você, te fazem viver uma vida como um escravo dentro de uma realidade que é impossível de ser mantida por muito tempo e querem manipular o seu pensamento de como você vai idealizar as coisas. Por que eu tô fazendo isso? Eu vou trazer isso de uma forma mais prática. Eu conheço muita gente que acaba reclamando ou achando que vão mudar o mundo. E o que eu quero trazer pra vocês é que eu já fui essa pessoa. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu era o cara que eu achava que eu podia acabar com a fome no mundo, que eu podia fazer manifestações, passeatas e que eu poderia movimentar o mundo inteiro de acordo com o que eu achava certo. Até que, pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu entendi que esse não é o jogo. O jogo, ele funciona de uma forma que ou você opta por jogá-lo, ou você vai viver sempre no mundo das ideias. Então, eu sempre fui o cara, vou dar um exemplo aqui pra vocês prático. Desde a minha adolescência, a minha infância inteira, eu falava o seguinte: foda-se as aparências. Eu não preciso que as pessoas gostem ou não gostem de mim pelo que eu aparento ser, porque ele acha que é isso, porque ele acha que é aquilo, porque eu era um moleque muito rebelde. Então eu tinha muita tatuagem, eu tinha muito piercing e eu tinha essa ideologia comigo. Hoje, com 26 anos, uma empresa multimilionária e, enfim, diversos negócios e conquistas, eu já vejo que não é dessa forma. Na verdade, eu entendi que eu tava só querendo ser um peão no jogo. Eu tava achando que eu era um herói, que eu poderia mudar, que eu poderia combater, que eu poderia nadar contra a maré, mas não é assim que funciona. Então, por exemplo, o meu filho, eu quero poder orientar para ele a não fazer tatuagens, porque eu sei o quanto isso coloca ele numa posição desfavorável no jogo. Esse jogo, ele funciona através de probabilidades.
são sempre por estatísticas. Você já nasce, você tem que olhar a tua vida como sempre uma matemática acontecendo. Se você nasceu no Brasil, a sua chance já é muito mais alta de dar certo nesse jogo. Porque você poderia ter nascido numa Índia, onde a oportunidade é quase zero, ou numa tribo da África, onde você não teria nem sequer água para beber. Então, você nasceu no Brasil, a sua probabilidade, a sua estatística, a sua chance nesse jogo já aumentou. Quanto mais atitudes você toma que vão de acordo com que aumentam essas probabilidades, mais chance de dar certo você tem. O problema é que muitas das vezes as coisas que vão aumentar a sua chance de probabilidade não são bonitas de serem ouvidas, não são bonitas de serem faladas. Mas você vai ter que optar se você quer viver, como eu falei antes, no mundo da ideologia, no mundo do que eu gostaria que fosse, no mundo do que é bonito, ou se você vai viver a realidade do que deve ser feito, do que você tem que fazer, analisar os padrões das pessoas que chegaram onde você quer chegar, entender como funcionam as regras do jogo e jogar, ou você se torna só mais uma peça desse tabuleiro. Eu demorei muito para entender isso, e a gente pode olhar isso de diversas perspectivas. Vou dar um exemplo para vocês. A gente trabalha com vendas, né? E eu lembro que quando eu comecei a estudar marketing, algumas pessoas falavam para mim assim, mas você vai vender qualquer coisa? E na minha cabeça eu falei, eu vendo qualquer coisa. Se a pessoa X virar para mim e falar, eu tô disposto a te pagar R$150 num chinelo com a cara do Pato Donald, eu vou pegar um chinelo, vou pôr a cara do Pato Donald e vou vender para ele. Mas esse chinelo não vale R$150. Meu amigo, é o jogo. E ponto final. Quando você começa a tratar as coisas dessa forma, você começa a se evoluir em outros aspectos. Vou te explicar uma coisa. Quando você começa a empreender, por que eu tô querendo trazer todo esse assunto? Porque quando você empreende, não é um mundo bonito, não é um mundo lindo, não é um mundo legal. É sangue, é batalha, é guerra, é dor. É isso que você vai passar quando você escolhe empreender. Não é legal você chegar para um pai de família que sustenta a família dele com o salário que você paga, mas ele não está performando e você vai demitir ele. É isso que te espera. Essas são as regras do jogo. Quando eu falo sobre essas regras, é você entender isso de diversos aspectos. Ele roubou alguém? Pegou. Pickpocket, acabou de roubar o cara ali. Tem um monte de gente correndo atrás do maluco. Caralho, é muita gente, velho. Pausa pro pickpocket sendo pego ali. Voltando, vou passar algumas regras. Esse é o jogo, viu, galera? Esse é o verdadeiro jogo. Vou trazer 5 regras desse jogo que a partir de hoje você precisa enxergar se você quiser começar a mudar. Primeiro seus pensamentos, depois suas atitudes e depois a sua realidade. Então, primeira regrinha básica, e que essa é muito chata e você demora pra internalizar, digamos assim. Galera, o jogo, ele é injusto. E ele vai ser. Então eu vejo muita gente falando assim, mas é porque não é justo, é porque a justiça não sei o que lá, é porque as pessoas não têm as mesmas oportunidades e tá. É isso. Não há o que ser feito. Tome o seu posicionamento, pegue o que você acha justo ou injusto e executa. Você não tem outra opção. A arena aqui, ela não questionava se o gladiador tinha descansado bem na noite anterior, se ele estava gripado, se ele estava doente. Não é assim que funcionam as coisas. O jogo, ele vai ser injusto. Mas ele vai ser injusto com você e ele vai ser injusto com todo mundo. Você não é diferente. Eu vejo muita gente usando isso como maneira de vitimismo. Mas isso é injusto, é por isso que... Aí já justifica seus erros. Não é assim que funciona. Não é assim que tem que funcionar. Ele é injusto, isso é um fato e você lide com isso. Ou você tá fora. Ponto final. Regra número 2. Emoção te enfraquece. Quanto mais emoção você sentir, quanto mais emoção você colocar nas suas tomadas de decisões, nas suas escolhas, maior a sua chance de dar errado, maior a sua chance de acontecer algo ruim. Um gladiador, por exemplo, no campo de batalha, se ele sentisse pena ou se ele sentisse muita raiva, ele com certeza morreria. Então, a estabilidade emocional, o controle emocional é uma das coisas mais importantes que você tem que ter se você quiser olhar para esse jogo de outra forma. Principalmente quando isso envolve o seu ego, que vão acontecer diversas situações onde você vai ter que se colocar por fora da situação, como se você fosse uma terceira pessoa olhando para si e dizendo o que você deveria fazer. Porque se você se colocar profundamente, emocionalmente, nas suas tomadas de decisões, em vários tipos de situação. Vamos dar um exemplo, se você vai construir um relacionamento e você só age por paixão, só age por amor, mas você não escolhe uma pessoa que racionalmente faz sentido com seus valores e princípios, a chance de isso dar merda é muito grande. Assim como na situação que eu falei, se você se apega a um colaborador emocionalmente,
Você não consegue demiti-lo mesmo que ele esteja trazendo prejuízo para o seu negócio, mesmo que ele esteja empacando e travando a sua empresa. Então, a emoção, ela te enfraquece. Você tem que saber lidar com as suas emoções. Terceira regra, informação, hoje, nos dias de hoje, é a sua arma, é a sua espada, como era para os gladiadores. Então, quando você tem informação, hoje, o que diferencia, por exemplo, você que está aí assistindo, que provavelmente ainda não tem os meus resultados, o que diferencia você de mim é somente as informações que nós tivemos acesso e o quanto nós colocamos elas em prática. Porque a informação não é só ter o acesso, é você aplicar essa informação. Assim como o que me diferencia dos próximos níveis que eu quero atingir, das pessoas que me inspiram e dos patamares que eu quero alcançar, são as informações que eu ainda não tenho sobre isso. É por isso que ir atrás de networking, ir atrás de estudo, ir atrás de formação, ir atrás de conhecimento, esse investir em você, nesse seu autoaperfeiçoamento, sempre vai ser o melhor investimento que você pode fazer. Porque a partir do momento que você tiver essa informação, você tem uma arma, você tem a melhor arma no campo de batalha. Você tem a melhor estratégia para você aplicar aquilo que você quer. Essa é uma das melhores regras do jogo que você tem que entender. Quarta regra do jogo, não existe plateia neutra, tá? Então a plateia, ela quer sempre assistir o show. E a plateia são as pessoas, o mundo. Elas querem assistir o show. Mais do que torcer para você ou não, elas querem o espetáculo. Então dê o espetáculo. Você tem que entender isso. Eu vejo muita gente, eu posso chamar isso de protagonismo. Eu vejo muita gente que fica muito passivo com as suas atitudes. Fica muito receoso, passivo das suas escolhas, das suas decisões. Ah, mas eu não vou fazer isso porque fulano vai pensar isso de mim, porque isso vai me trazer tal consequência. Irmão, só faz. Toma as rédeas da parada. Dá o espetáculo, vive o espetáculo como se você fosse o protagonista da sua vida, porque você é. Eu vejo muito nas pessoas isso. Essa falta de controle da própria vida. Parece que as pessoas só estão uns NPC. Imagina que você está jogando um jogo de videogame e aí existe o personagem principal e todos aqueles personagenzinhos que ficam na rua, mas que não servem de porra nenhuma. Parece que a maioria das pessoas escolhem por ser esse personagem do que dar o show, o espetáculo da própria vida. Assumir as rédeas, tomar a frente, tomar responsabilidades, assumir a culpa e tocar pra frente as coisas. Então essa é uma das mais importantes regras do jogo. Se você quer se destacar, se você quer crescer, você tem que ser diferente. Para você ser diferente, você tem que dar o show. E dar o show não é fazer merda, dar o show não é falar besteira. Dar o show é mostrar quem é você, mostrar a tua essência. Mostrar pro mundo quem você é e a vida que você escolheu ter. Ser o protagonista da sua própria vida. Essa é uma das regras mais importantes que você pode guardar pra você e que você tem que aplicar a partir de agora. E por fim, com certeza, de fato a mais importante de todas é: o jogo não foi feito pra você gostar. Você acha que quando eu tinha 8 anos de idade e me perguntassem qual é o sonho, o que eu queria ser da vida, eu ia falar que eu queria vender coisa na internet? Nunca na minha vida. O jogo não foi feito pra eu gostar do jogo. Ele foi feito pra ser jogado. Quando eu entro em jogo, é pra ganhar. Não é pra brincar, não é pra jogar. E isso é em tudo. Se eu vou entrar num jogo de futebol, eu não tô entrando pra me divertir. Eu tô entrando pra ganhar o jogo. Eu não tô entrando pra gostar, porque eu achei legal e foi legal. Não, eu vou ganhar. Se eu entro numa competição de alguma coisa, numa corrida, eu não tô entrando porque, eu quero, não, medalha de participação, só vir aqui tá bom, já foi uma grande vitória. Porra nenhuma. Eu entro é pra ganhar. E você tem que olhar pra sua vida dessa forma. Não é pra ser legal e divertida e feliz e aquilo que me faz triste ou aquilo que não me deixa feliz, eu afasto. Não, mano. Você veio pra essa vida pra dominar, pra ganhar, pra viver. Tudo o que você merece, tudo o que você consegue viver. É isso que eu falo de você ter tesão pela vida, de você tomar esse controle da sua própria vida. É isso que você tem que buscar. Você não tem que gostar do jogo, você só tem que ser o melhor jogador sempre. E para isso, você tem que olhar para as coisas de forma imparcial, não levar para o seu coração, não agir com emoção, não buscar sempre justiça, não buscar o conforto, que foi tudo que eu falei agora para você. Então essas foram as 5 regras que você precisa observar, os primeiros pilares que você tem que entender, para você poder começar a pelo menos enxergar o tabuleiro. Agora sim, Kobata, como que eu faço então para me tornar um bom jogador de fato?
Como que eu faço para poder melhorar nesse aspecto? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é a sua posição. Você tem que entender quem é você. Quando você entende isso, você joga na sua zona de genialidade e essa é a arma que você tem para você ganhar dentro de uma arena de batalha. Então, um gladiador que ele era extremamente forte e brutal, ele ia ter que se posicionar e escolher armas de uma forma onde o tamanho dele, a força dele favorecia. Agora, se eu sou um gladiador que eu sou menor, mais fraco, só que talvez eu seja mais rápido, as ferramentas, as armas que eu vou escolher e a minha posição no campo de batalha vai ser completamente diferente. Você tem que, primeiro de tudo, se conhecer. Quais são as suas zonas de genialidade? No que você é bom? Naquilo que você é tão bom que as pessoas olham pra você e parece que é fácil fazer. Essa é a melhor arma que você pode ter pra você vencer no jogo. Não é o que te falam que você tem que fazer, não é o que o outro amigo fez ou que você vê outra pessoa falando. É o que você é extremamente bom e quais são os seus atributos que podem te colocar naquela escala de probabilidade, na maior probabilidade de vencer esse jogo. A segunda coisa que você precisa ter é uma inteligência estratégica. Você tem que começar a olhar para as coisas como se não fosse você que estivesse vendo. Para mim, o melhor conceito de estratégia é isso. Sempre que eu tenho alguma ideia de algum projeto dentro da empresa ou uma nova empresa, a primeira coisa que eu faço é mandar para os meus sócios, para o Bife e para o Vacuda, para ouvir deles e falar. E a ideia é, critiquem. Detona o meu projeto, detona a minha ideia. Porque eu preciso ver essa ideia, eu preciso ver esses problemas por outros olhos que não sejam os meus. Porque eu estou enviesado, fui eu que tive a ideia. Isso é uma inteligência estratégica. Você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso com seus sócios, mas essa mesma visão, imagina que aqui existe o fato, e quando eu faço isso, eu jogo esse fato para outras pessoas, eu estou buscando outros ângulos de visão sobre esse mesmo fato. Enquanto quando eu só olho do meu, eu estou cego. A visão estratégica, a inteligência estratégica é você tratar todos os fatos da sua vida, tudo que você enxerga da mesma forma, de diversos pontos, de diversas perspectivas, sem você necessariamente estar enviesado. Quando você se coloca nessa situação, a sua visão sobre o tabuleiro fica ampla e você consegue entender quais as peças são melhores para você movimentar, as suas atitudes, quais habilidades você tem que desenvolver, quais caminhos você vai percorrer para no final desse jogo você ganhar. Isso é a inteligência estratégica. É você se tirar da equação e conseguir olhar o tabuleiro de cima. E o terceiro passo que você tem que dar, e esse com certeza vai ser o mais difícil, é a parte da execução. É a porra da disciplina. Porque eu vou te falar, não adianta de nada você ter a visão, não adianta de nada você entender sobre o jogo, você ver sobre conseguir enxergar todas as peças do tabuleiro, pensar estratégico se você não executa. Porque quem ganha o jogo no final das contas é quem executa. O gladiador ali dentro, ele podia fazer todo o plano, a melhor estratégia possível para vencer o outro gladiador. Mas se ele não fizesse e tomasse uma facada, tomasse uma espadada, acabou. Não tem segunda chance. Ganha quem executa, ganha quem tem mais disciplina, ganha quem se coloca no maior risco. São essas pessoas que vencem. E é isso que você tem que optar. É essa visão que você tem que ter. Parar com o vitimismo. Parar de achar que o mundo te deve alguma coisa. Parar de achar que o mundo tem que ser bom. O mundo não tem que ser bom. Ele não é. Neste momento, milhares, milhões de pessoas estão morrendo de fome, sendo assassinadas, violência, passando sede. O mundo não é justo. Não é com você que ele tem que ser bom. E não é com você que ele vai ser. Agora, tem gente passando dificuldades muito maiores em outros países e você tá vivendo no mundinho das ideias. Ah, mas é porque eu acho que deveria ser assim. Ah, é porque eu acho isso errado, eu acho isso feio. Ah, isso eu não gostaria de fazer. Então não faz. E aceite que você vai ser rebaixado nesse jogo. No jogo da vida. E pra fechar esse vídeo, no melhor lugar possível, aqui no Coliseu atrás de mim. Porque para muitas pessoas isso aqui pode ser símbolo de brutalidade, de violência. Mas para outras pessoas isso aqui também é muito símbolo de superação. De homens que entraram ali para salvar suas vidas e venceram. E ganharam. E a verdade é, a vida, o mundo no geral, é uma arena, tanto quanto essa. Se você quer vencer, não fique esperando que mudem o jogo, que mudem as regras. Você tem que optar, você tem que escolher vencer e você tem que querer dominar essa porra. Então vai e vence. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse, trazendo esse tipo de conteúdo, viajando o mundo, escolhendo lugares, se inscreve aqui embaixo no canal, deixe um comentário, eu quero saber o que vocês estão achando desse canal e deem as nossas ideias de novos quadros pra gente trazer
e conseguir trazer cada vez mais conteúdos e diferentes tipos de conteúdos para vocês. Fechou? Então dá aquele like, obrigado pela sua companhia de hoje e tchau!